Bom dia! Está começando agora a Manhã Mulher, hoje especial sobre numerologia. Muita gente tem curiosidade sobre essa ciência ou crença, então espero que o programa de hoje responda as suas perguntas sobre numerologia. Então vamos lá falar sobre numerologia. O que é esse mundo do número? O que a numerologia diz sobre cada ponto e o que realmente de fato tem por trás desse mundo todo, que a gente até tem um pouquinho de receio de falar, mas que é muito curioso e muito abrangente. Para começo de conversa, existem dois tipos de numerologia: a pitagórica e a numerologia cabalística. Qual que é a diferença das duas? Na numerologia cabalística, a gente está falando um pouco mais do universo dos judeus, que eles que começaram a olhar mais para esse lado e mudar o nome e a vibração, que a gente também pode chamar de assinatura energética, e trazer uma reforma para o seu campo. Por exemplo, se existe algum tipo de trava no seu campo, que na hora que se faz a análise do seu nome, existe ali um conjunto de 3 números iguais, ou até mesmo uma questão onde você percebe que tem ligação com algum chakra, de não se mostrar muito, ou a sua profissão exige isso, de você se mostrar mais, ou falar mais, ou alguma coisa do tipo, e naturalmente você não consegue fazer isso, através da numerologia cabalística, aí eles começaram a trazer isso para a gente poder transformar essa assinatura energética. Então, por exemplo, quando se pega para fazer essa abertura do nome, a gente vai pegar letra por letra, vai encaixar em cada número. E aí depois disso, de distribuir de 1 até 9, a gente vai vendo como que forma a pirâmide para chegar na base. De acordo com a base, de acordo com o que tiver no meio, a gente identifica essa trava. Então assim, nessa trava, aí nessa abertura que a gente faz do nome, então vai identificando essas partes, para conseguir trazer a modificação do nome, a modificação da assinatura energética. Então os judeus, eles começaram a usar esse método para conseguir também trazer, principalmente na questão financeira. Mas isso pode hoje em dia também utilizar, por exemplo, para você que quer trabalhar no ramo artístico. Então, se você analisar o seu nome hoje e ele não tiver uma congruência energética ou alguma coisa que possa potencializar, através da numerologia cabalística, você faz essa análise e, se for necessário, fazer alguma mudança, colocar um ponto a mais, um acento a mais, ou até tirar algum nome do meio, alguma coisa assim do tipo, ou mudar totalmente, o que é possível também. Aí a gente pode fazer isso. Partindo para a numerologia pitagórica, ela tem 2 modos muito mais básicos e mais simples de entender. Por quê? A numerologia pitagórica, ela vai trabalhar muito mais a data do seu nascimento. Então, a numerologia é muito mais básica. Então, ela vai do 1 ao 9. E aí, ela vai acrescentar o 11 e o 22. Já na cabalística, no momento em que a gente faz do 1 ao 9, os acréscimos vão de 3 números: 11, 22 e 33. Tem essa pequena diferença de um número a mais dentro da cabalística também. Na pitagórica, só tem os 2 a mais, então 11 e 22. O que significam esses 2 números dentro da pitagórica e na cabalística dentro, os 3 números? São números chaves. Aí nos 2, existe uma questão
a ligação entre esses números chaves, que você tem uma ligação direta com o divino, com a intuição, com o seu eu superior, como se você fosse realmente um canal muito mais limpo do que as outras pessoas que trazem outros números. Só que além disso, existe uma coisa que é a soma, por exemplo, do 11, que vai dar o número 2. Aí você vai ler o que significa o número 2, vai entender o que significa as características dele, mais o canal de, como que a gente pode colocar assim, canal livre, né, com o plano astral. No número 22 também, então vai ser a soma de 2 mais 2, você vai ter as características do número 4, que também, para quem já assistiu, para quem já ouviu, sobre o que eu falei sobre as vertentes dos perfis, vai entender agora o que eu estou dizendo. Então você vai ter e trabalhar com as características do número 4, mais essa ligação direta com o plano espiritual. No número 33, a mesma coisa, porém dentro da cabalística. Quando a gente faz isso, é para poder entender melhor o porquê que cada um tem um campo de uma forma, né? Campo de se entender, se encaixar em algumas coisas. Então, se você pegar, por exemplo, o número 7, na hora de fazer a soma, as pessoas que têm o número 7, elas basicamente são pessoas que são muito analíticas. Então ela vai querer saber tudo o que tem ali. Se ela for trabalhar dentro de uma empresa, ela vai perguntar sobre todo e qualquer tipo de relatório que tenha naquela empresa dos últimos anos. Vai olhar tintim por tintim para saber se ela realmente vai querer trabalhar dentro daquela empresa ou não. Se a gente pegar uma pessoa de número 1, ela é uma pessoa que é extremamente líder. É uma pessoa que nasceu para liderar. Então ela com certeza ela consegue olhar, ensinar melhor para as pessoas e trazer todo mundo junto. E isso é nato, isso é natural dessa pessoa. Se for pegar um número, por exemplo, como o número 8, são pessoas que têm uma organização melhor. E automaticamente são pessoas também que trabalham muito bem na justiça. Isso por conta também do número 8 ser praticamente o número perfeito, porque ele tem a curvatura perfeita e acaba sendo o número do infinito, né? O símbolo do infinito. Se a gente pegar uma pessoa de número 5, é uma pessoa que tem fácil adaptação à mudança, ou ela pode ter muita resistência à mudança e precisa trabalhar isso. Mas normalmente elas não reclamam muito e o que precisar de mudança, bora lá, vamos fazer e a gente faz acontecer. Já o número 6, ele vai acabar trazendo uma proximidade com a família, com o interno, querer entender melhor o que acontece no meio da família. E aí, automaticamente, é uma pessoa mais acolhedora e conselheira também. O número 9, ele é um número que tem vários fatores, como, por exemplo, ele vai trazer uma intuição mais forte para trabalhar na área de enfermagem, para trabalhar numa área de medicina em si, seja através de uma psicologia, ou seja através de uma terapia, ou seja através mesmo, né, como eu falei do caso da enfermagem e tudo mais. Tem essa questão toda do cuidado da cura, de conseguir trazer isso melhor para as pessoas. E também acaba tendo uma questão voltada para o lado artístico. Então, pode ser que essa pessoa ela tenha um trabalho fixo no lado artístico e aí, em paralelo, ela faça algum tipo de trabalho voluntário, porque é uma coisa que chama no coração, na alma dela. Isso aqui que eu tô falando sobre cada número é só para
entender melhor como é que funciona cada um. Para fechar, eu vou falar sobre o número 2, o número 3 e o 4. O número 3, ele fala muito sobre comunicação, sobre perfeição, sobre beleza. Então, pessoas que trabalham na área da beleza, que trabalham na área de deixar o ambiente mais bonito também, então uma designer ou alguém que trabalhe com paisagismo, é ideal, né, que tenha esse número para poder chamar atenção, né, para poder ter uma habilidade, uma desenvoltura melhor. E também quem trabalha na área da comunicação. Já no número 2, são pessoas que têm uma questão muito forte com as coisas de precisar se adaptar o tempo todo. Assim como no número 5, que tem a questão da mudança, o número 2 tem essa questão da adaptação. Então, é quase que 880. Ou ela vai conseguir se adaptar muito fácil às situações, ou ela vai sempre ter um enrosco quando precisar se adaptar com alguma coisa. Geralmente não tem nenhum tipo de enrosco, tá? Elas são pessoas muito mais fáceis de lidar, muito mais flexíveis de lidar. O número 4, ele é um número quadrado. Então, o que acontece com esse número? As coisas precisam ser muito certinhas. Elas precisam ser daquele jeito, daquela maneira. E é realmente o quadrado, literalmente. Então, sempre vai ter alguma coisa, alguma trava ali no meio, que ela vai precisar olhar e trabalhar muito mais profundamente. Falando sobre, então, o número 11 e 22, vai ter essas características da soma deles, né? O 2 e o 4. E essa ligação direta. O número 7, ele também entra nessa ligação direta. Então, se a gente olhar do 1 ao 9, os dois números que existem, essa questão da espiritualidade, são o 7 e o 9, e os números chaves, 11 e 22. E isso não importa se vai ser na pitagórica ou se for ser na cabalística. Já na pitagórica, em relação a números com nomes, aí a gente vai olhar a motivação, vai olhar o que é o seu eu íntimo, que é você com você, e como é a sua expressão. Na cabalística, é aquilo que eu expliquei para vocês um pouquinho, sobre ela trazer essa assinatura energética de uma roupagem diferente. Eu mesma mudei o meu nome de acordo com a numerologia cabalística. Porém, eu uso o número da pitagórica para poder entender qual que é o meu caminho do destino. Então dá para a gente fazer essa mistura dos dois estudos. Trazendo então essa harmonização, o entendimento do que realmente acontece na sua vida e você conseguir olhar melhor o que precisa trabalhar e o que não precisa ser tão trabalhado assim. Outra diferença básica também é que na hora que a gente vai fazer um mapa natal para entregar para alguém, na numerologia cabalística a gente consegue fazer um livro, literalmente um livro. É um pouco engraçado, mas é um livro da sua vida. Então ele vai falar tudo o que aconteceu na sua vida, vai falar sobre até talvez de alguma vida passada que você tenha trazido alguma coisa ali, algumas pendências talvez, e que você pode, né, resolver através dessa nova assinatura. E é importante dizer também que depois que você muda o seu nome, você tem que passar pelo menos uns 21 dias aí trabalhando a sua nova assinatura. E sempre de modo crescente, nunca decrescente. Então, sabe, às vezes é uma mania de puxar a perninha do M para baixo ou alguma coisa assim? Pois é, ao invés de puxar para baixo, você emenda para cima. Vai terminar de assinar, quer puxar um risco sempre para cima, porque você está mudando a vibração. E esses 21 dias sendo trabalhados
ele vai conseguir trazer essa nova energia para você. Numa não vai cancelar a energia da outra. Então, a sua nova assinatura, ela não vai cancelar a assinatura antiga. Não vai tirar totalmente a energia que já é sua, que já está no seu nome completo. Ela apenas vai ajudar a auxiliar e amenizar aquelas vibrações dentro da pirâmide que eu falei aqui da cabalística. E na pitagórica, a gente vai olhar para essas questões de como se expressa, como que é a sua relação com você e assim por diante. E eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a numerologia dos nomes, não sai daí! Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Voltei! Vamos continuar falando sobre numerologia. Confere comigo a numerologia aplicada aos nomes. Hoje nós vamos falar sobre numerologia, principalmente sobre a numerologia pitagórica. Como ela funciona na parte de decifrar a numerologia no próprio nome. A gente já falou aqui sobre a numerologia com base para saber como é que funciona na data de nascimento e tudo mais. Mas nós não aprofundamos tanto em relação ao nome. E é possível fazer a numerologia, tanto a pitagórica quanto a cabalística, dentro do nome. Hoje vamos focar na pitagórica. A pitagórica ela recebe esse nome porque quem de fato fala sobre essa questão do mundo do número foi Pitágoras, né? Que a gente conhece por conta de matéria de matemática. Mas o que muita gente ainda não entende é que através da numerologia, as letras elas também têm o seu significado, têm a sua vibração e tem a vibração daquele número. Então existe uma tabela onde a gente coloca letra por letra, de 1 até o número 9, para poder decifrar e entender qual que é a vibração do seu nome através dos números. Para entender como que funciona isso, a gente vai sempre usar o nome que foi registrado no cartório, sempre o que está escrito na sua certidão. Nunca vai ser o seu nome de casado, ou o apelido que te chamam, ou algo do tipo. Claro que se você tiver curiosidade para saber qual que é a vibração daquele apelido que todo mundo te chama, que às vezes também pode travar a nossa vida porque tem a energia daquele apelido, também é possível fazer a numerologia através disso. Mas quando se trata de uma numerologia para realmente olhar e mudar a vibração, para totalmente uma mudança de questões energéticas na sua vida, a gente olha sempre o nome completo de acordo com a sua certidão de nascimento e sempre o que foi registrado ali. Bom, dentro da numerologia pitagórica, na hora que você vai analisar o mapa numerológico através do nome, para entender o seu nome, a gente vai olhar 3 aspectos. Então vai ser a motivação, o seu eu íntimo e a sua expressão. A motivação em si, ela vai falar muito com relação àquilo que te estimula, aquilo que realmente te dá a sensação de que você está conquistando alguma coisa. Então a motivação, ela vai te mostrar o que de fato o seu nome ele traz de vibração para aquilo que você deseja na vida. Quando a gente vai falar do seu eu íntimo, essa segunda parte que a gente analisa, ele sempre vai falar sobre a questão do que você é em essência, daquilo que você quer na vida, daquilo que de fato você no seu interior, mas que na realidade você não
tá demonstrando tanto. Na realidade, você não tá falando tanto assim daquilo que você realmente é. Mas dentro do nome existe sim essa vibração falando exatamente de como você se comporta dentro de você, do seu íntimo, para você começar a entender melhor quem você é na essência. Já na expressão, a gente vai sempre analisar qual que é o número que está ali regendo, que vai mostrar a sua relação com o todo. Então, como que você se expressa com os outros? Qual é a maneira como você fala com os outros? Isso sempre vai acabar mostrando qual que é a maneira que você está falando de um jeito que... Será que eu estou me expressando da maneira como realmente é para ser colocada? Qual que é a vibração que isso está trazendo? Será que está em congruência com aquilo do meu eu íntimo? Se é de fato congruente o que você deseja com aquilo que você quer na vida? E se está alinhado também com a motivação, o que te estimula? Porque é nessa parte toda que durante a nossa vida inteira a gente acaba perdendo a noção das coisas. Não tem muita clareza de como nós funcionamos. Então a numerologia ela também é uma forma de autoconhecimento para essa parte, para essa questão. Como eu já sempre acabo falando assim, muitas vezes a gente não tem a menor noção de quem nós somos por conta disso. Não entendemos o nosso perfil. Então a numerologia, quando faz uma troca de nome, ela vai realinhar essas três coisas. Ela vai conseguir trazer a congruência para aquilo que você deseja. Então, quando você está ali, por exemplo, tem uma questão que você quer resolver para ser uma pessoa milionária na vida. Ok, tem como você mudar o seu nome para isso, mas qual que é a vibração que tem ali dentro do seu nome original que não está colaborando? Será que tem de fato alguma coisa, um acento, uma letra que não está funcionando muito bem e isso está te travando no financeiro? Ou isso tem a ver com outras coisas na sua vida? Porque dentro da numerologia a gente consegue mudar o nome para o meio que você deseja, se caso você deseja mudar o nome para uma questão artística, como a gente conhece o nome artístico. Se você quer mudar por uma questão financeira, a gente muda de acordo com os números ali que vão ser mais contribuição pro financeiro. Se é uma questão, às vezes, apenas por um fato assim, de curiosidade e, sei lá, deu vontade de ser uma nova pessoa, que você percebeu assim que de alguma maneira você precisava morrer para renascer na sua vida e realmente andar em todas as áreas. Então também tem como fazer isso. A numerologia ela é um campo muito aberto, muito amplo para a gente entender como que funciona. Então dentro da pitagórica, a mudança de nome ela sempre vai ser colocada nessas três partes. Para você sempre analisar, então, e se autoconhecer, claro, com relação à motivação, o seu eu íntimo e a sua expressão. Se todos eles estão de acordo, se estão em uma congruência energética e vibracional dentro dos números, que realmente vão te auxiliar a mudar aquela vibração toda. Lembrando sempre que não é porque você mudou o nome ou que você fez a numerologia que você vai deixar de ter a vibração do seu nome da certidão de nascimento, porque está registrado. Faz anos que você assina do mesmo jeito, com a mesma caligrafia. Então é lógico que ali sempre vai ter a vibração do seu nome primordial. Porém, tem como amenizar muitas questões e poder trazer essa harmonia dentro da numerologia. Uma outra questão
pra gente também olhar, só que aí na parte de data de nascimento, são os ciclos da nossa vida. O que são esses ciclos? Na realidade, tem mais coisas além dos ciclos, mas basicamente eles vão dizer qual que é a vibração daquele pedaço da sua vida. Tem o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, tem qual que é o seu desafio maior, seu desafio menor. Então vai vindo cada parte de construção para você entender o seu mapa numerológico. Por isso que é um caminho de autoconhecimento gigante apenas dentro dessa ferramenta chamada numerologia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra novamente com mais uma Manhã Mulher.